Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Notícias católicas. Notícias de hoje. Papa recebe em audiência o Príncipe Alberto II e a Princesa Charlene de Mônaco. Por que o Papa Francisco vai ao Canadá? Morto um dos dois sacerdotes sequestrados na semana passada. Primeira notícia. Papa recebe em audiência o Príncipe Alberto II e a Princesa Charlene de Mônaco. O encontro com o Príncipe Albert II de Mônaco e sua esposa durou cerca de meia hora nesta quarta-feira. A audiência foi realizada no Palácio dos Apóstolos. O Papa Francisco recebeu as autoridades do Principado de Mônaco, Príncipe Albert II e Princesa Charlene na Biblioteca do Vaticano na manhã desta quarta-feira. A reunião durou cerca de meia hora, e a conversa foi seguida de apresentações de outros representantes da delegação, seguidas da tradicional troca de presentes. Francisco apresentou uma obra de arte em bronze representando uma criança ajudando outra com a inscrição Amare Aiutare, na tradução livre, Amar Ajudar, além de um volume de documentos papais, este ano Mensagens de Paz, documento da Fraternidade Humana e livro na Stati Orbis para 27 de março de 2020, editado pela Livraria Editora Vaticana. Os príncipes presentearam o Papa com uma imagem representando a Igreja do Palazzo Mônaco. Segunda notícia. Por que o Papa Francisco vai ao Canadá? Em um artigo publicado em La Civiltà Cattolica, o padre jesuíta Federico Lombardi revisou a questão da colonização dos povos indígenas e das escolas residenciais no Canadá, referindo-se também aos ensinamentos da Igreja. Conforme já anunciado em seus planos de viagem, Francisco viajará para o Canadá de 24 a 30 de julho. O Papa assegurou que seria uma peregrinação penitencial notável que pode contribuir para o caminho de cura e reconciliação que foi trilhado, citando políticas anteriores de assimilação cultural que prejudicaram gravemente as comunidades indígenas na América do Norte. O artigo do padre Federico foi publicado no jornal italiano La Civiltà Cattolica em 16 de julho. O padre apresentou a viagem apostólica do Papa Francisco ao Canadá. Trazemos alguns pontos deste artigo. Padre Federico Lombardi, a Saluzzo, 29 de agosto de 1942, foi um padre e jornalista jesuíta italiano. De 2006 a 2016, foi diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. Em 1º de agosto de 2016, após uma carta do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, foi nomeado presidente do Conselho de Administração da Fundação Vaticana Joseph Ratzinger Bento XVI. A promessa feita por Francisco. Entre os dias 28 de março e 1º de abril de 2022, uma delegação de representantes dos povos indígenas do Canadá esteve em Roma, acompanhada por bispos canadenses, para se encontrar com o Papa. Gostaria de lhes dizer que a Igreja está do seu lado e quer continuar caminhando com vocês, disse Francisco no encontro conclusivo, renovando seu desejo de visitar o Canadá, mas não no inverno, brincou. Quem são esses aborígenes e quantos existem? Estamos falando de 3 realidades diferentes. O primeiro foram os povos aborígenes, que incluíam grupos que estavam em solo canadense antes da chegada dos europeus. O nome Primeiras Nações é devido à dignidade das Primeiras Nações. O segundo grupo são os Métis, mestiços, nascidos onde indígenas e europeus se encontram. O Canadá é o único país que reconhece esses grupos em sua própria capacidade específica. A terceira parte são os Inuit, que são o povo das terras do norte, a região do Ártico, que costumavam ser chamados de esquimós. Cada um desses 3 grupos tem seu próprio congresso ou órgão com autoridade própria. Eles afirmam fortemente sua identidade cultural. De fato, a delegação que veio a Roma para encontrar o Papa era composta por esses 3 grupos, cada um com suas próprias roupas e sinais distintivos. Cada grupo teve um encontro pessoal com Francisco, culminando numa audiência partilhada, a quem o Papa dirigiu-se em conjunto. A premissa do problema que tem se tornado cada vez mais evidente nas últimas décadas, em nível nacional e de repercussão internacional, remete naturalmente ao momento em que os europeus descobriram as Américas e o processo de colonização por potências, na América Central e do Sul Espanha e Portugal no norte, França e Reino Unido no norte. A posição da Igreja Católica tem sido radicalmente crítica de todas as formas de colonialismo. Em seu magistério há atestados antigos e oficiais sobre a dignidade dos povos indígenas, a começar pela famosa Bula Sublimis Deus, de Paulo III em 1537, definimos e declaramos que os mencionados índios e todos os outros povos que posteriormente venham a ser descobertos pelos cristãos, de modo algum devem ser privados de sua liberdade e posse de seus bens, mesmo que não tenham a fé em Jesus Cristo, e que podem e devem gozar livre e legitimamente de sua liberdade e posse de seus bens, não devem, de forma alguma, serem reduzidos à escravidão.
Essa doutrina foi posteriormente sempre reafirmada com autoridade pelos papas. Não se pode negar, no entanto, que antes da bula Sublimis Deus, havia declarações e debates nas quais se fazia referência sobretudo à apropriação de terras, em particular pelos poderes católicos, sob a luz do entrelaçamento entre os interesses da evangelização e os da colonização. Com o passar do tempo falou-se de uma doutrina do descobrimento, Discovery Doctrine, como um conceito de direito internacional, que no século XIX se afirmava nos casos entre os novos estados da Federação Americana e os povos indígenas. Do lado indígena pediu-se insistentemente a rejeição da doutrina do descobrimento, e várias denominações cristãs não católicas se pronunciaram nesse sentido entre 2009 e 2013. Por isso, continua sendo necessário reafirmar o caráter histórico, espiritual e a distância conceitual percorrida pela Igreja Católica para alcançar ao longo do tempo uma visão cada vez mais clara e uma afirmação cada vez mais decisiva, em todos os lugares apropriados, da dignidade e dos direitos dos povos indígenas e da reconciliação entre evangelização e colonialismo. Sobre a doutrina da descoberta. Sobre a discussão da doutrina da descoberta, é importante ver documento da Comissão Justiça e Paz da Conferência Episcopal Canadense e a carta que apresentam. Também o Santo Padre, na exortação apostólica Querida Amazônia, número 19 diz, ao mesmo tempo, não podemos negar que o trigo se misturou com o joio e que os missionários nem sempre estiveram ao lado dos oprimidos. Envergonho-me e mais uma vez peço humildemente perdão, não só pelas ofensas da própria Igreja, mas pelos crimes contra os povos indígenas durante a chamada conquista da América. O caminho que João Paulo II também percorreu neste caminho, e nos próximos dias, deve ser lembrada a importância das palavras e feitos de São João Paulo II e algumas de suas viagens no continente americano, mas também em outros lugares, como Austrália e Nova Zelândia. Específico para o Canadá, não se pode esquecer seus 2 encontros com povos indígenas durante sua visita ao país em 1984, especialmente o terceiro encontro em 20 de setembro de 1987. Em 12 de outubro de 1992, por ocasião do 50º aniversário da evangelização dos Estados Unidos, São João Paulo II entregou uma mensagem de Santo Domingo a todos os povos indígenas do continente americano. O contexto histórico do Canadá. Mas para o Canadá, como em todos os lugares, as questões relacionadas aos povos indígenas vão muito além de suas relações com a Igreja Católica ou outras igrejas cristãs. O Canadá nasceu em 1867 como um domínio federal do Império Inglês. Em 1876 foi promulgado o Indian Act, um documento de referência legal e um plano de atividades do governo canadense para a gestão dos assuntos indígenas, ou seja, das questões relativas aos povos indígenas no contexto do novo país. A política do Canadá em relação aos povos indígenas na época era caracterizada pela crença, culturalmente dominante na época nas regiões civilizadas, da inferioridade das etnias e culturas indígenas e sua inevitável extinção. Portanto, existia uma pressão pela assimilação dos povos indígenas para uma sociedade de base europeia, como a única perspectiva realista de futuro para eles. As grandes manadas de búfalos foram exterminadas durante o século XIX, forçando os povos caçadores a serem agricultores. Aos indígenas foram atribuídos, com a formalidade dos tratados, os territórios das reservas, onde deveriam ter permanecido confinados e em certa medida também protegidos da invasão dos brancos, pois no final prevaleceu o interesse deste último. Junto com o sistema de reserva, outra pedra angular da política canadense de assuntos indígenas foi por muito tempo o sistema de escola residencial, onde crianças e jovens de povos indígenas eram empurrados, e às vezes forçados a serem educados. O regime era realizado a partir da separação de suas famílias, comunidades e culturas, possuía métodos de disciplina rígida, com imposição do uso exclusivo da língua inglesa, de atividades de aprendizado e profissões adequadas à assimilação na sociedade de estilo europeu e de práticas religiosas cristãs. As escolas residenciais. Estas escolas, desejadas e financiadas pelo governo, foram confiadas à sua gestão a numerosas entidades das igrejas cristãs que, no âmbito das suas missões, se ocupavam tradicionalmente de atividades educativas, e que assim se envolviam massiva e diretamente na responsabilidade da implementação da política canadense para os povos indígenas. O sistema de escolas residenciais historicamente foi abrangente mais de um século. Havia um total de 139 escolas, distribuídas por todo o país. Testemunhos decisivos e fidedignos sobre estas escolas e as condições de vida que as caracterizavam não faltaram desde as primeiras décadas do século XX. Especialmente no que diz respeito às graves deficiências de saúde, má nutrição, rigidez e dureza dos métodos educativos, separação das famílias e dos ambientes de origem. A mortalidade foi muito alta, um dos fatores foi a tuberculose e outras doenças
que fizeram muitas vítimas. Já na década de 1950, o sistema das escolas residenciais começou a ser desafiado por conta destes testemunhos, que muitas vezes eram dramáticos. Ex-alunos e seus familiares falaram sobre os sofrimentos e abusos de vários tipos sofridos. Esses relatos tornaram-se frequentes e tiveram cada vez mais eco na imprensa. Os povos indígenas tornaram-se mais ativos em se organizar, tomar as rédeas de sua situação e apresentar suas posições e demandas. Em 1991, uma Comissão Real de Povos Indígenas foi formada para estudar e redefinir a política do governo em relação às nações historicamente originais do país. Posteriormente, várias ações coletivas foram movidas por grupos indígenas contra o Estado canadense e contra instituições das igrejas cristãs pelos abusos cometidos e os danos consequentes. Isso levou ao Acordo sobre Escolas Residenciais Indígenas, de 2005, que previa medidas de compensação e intervenção em favor dos povos indígenas, e à criação, em 2008, da Comissão da Verdade e Reconciliação do Canadá. O envolvimento da Igreja e o pedido do Papa para realizar uma viagem. As igrejas cristãs estiveram profundamente envolvidas no processo da sociedade canadense, especialmente sob algumas perspectivas. Uma destas perspectivas era a participação direta e corresponsável no sistema educativo das escolas residenciais, cuja gestão era confiada aos órgãos eclesiásticos. Portanto, já no início dos anos 90 temos, do lado católico, importantes declarações sobre a questão dos internatos indígenas, com o reconhecimento explícito de erros e deficiências. Firmou-se o compromisso de solidariedade com os povos indígenas e sua busca por dignidade e justiça. Problemas que têm raízes profundas e distantes exigem muito tempo, trabalho e sofrimento compartilhado para se chegar a uma solução. O processo de debate, reflexão e diálogo com os povos indígenas e sobre as escolas residenciais continua, e podemos dizer que se acentua e se intensifica, até por questões judiciais complexas. Um dos pedidos feitos pela Comissão da Verdade e Reconciliação em relação à Igreja Católica em seu relatório final de 2015, que envolve diretamente o Papa, é formulado da seguinte forma: pedimos que o Papa apresente um pedido de perdão às vítimas, uma apologia aos sobreviventes, e às suas famílias e comunidades pelo papel da Igreja Católica Romana no abuso espiritual, cultural, emocional, físico e sexual de crianças das primeiras nações, Inuit e Métis, em escolas residenciais administradas por católicos. Pedimos que este pedido de perdão seja semelhante ao apresentado em 2010 às vítimas de abusos irlandeses e que ocorra dentro de um ano da publicação deste relatório e seja realizado pelo Papa no Canadá. Os bispos do Canadá, por sua vez, publicaram um forte pedido de perdão em 24 de setembro, como entidade católica que estiveram diretamente envolvidas na gestão das escolas e que já apresentaram seus próprios pedidos sinceros de perdão. Nós, bispos canadenses, expressamos nosso profundo remorso e pedimos perdão. Os bispos do Canadá continuaram afirmando que estavam totalmente comprometidos com o processo de cura e reconciliação e, em resposta ao pedido de envolver pessoalmente o Papa Francisco nesse processo, convidaram uma representação dos indígenas, sobreviventes da escola, idosos e sábios, para ir com eles a Roma para encontrar-se com o Papa. Concluíram se comprometendo a trabalhar com a Santa Sé e parceiros indígenas em vista de uma visita pastoral do Papa ao Canadá como parte desta jornada de cura. Voltamos, assim, ao ponto de partida do itinerário. A visita da delegação a Roma ocorreu bem. O carisma de acolhimento e escuta do Papa e a clareza de suas palavras tocaram seus visitantes. A estima pelas suas culturas e tradições, a condenação da violência da colonização, a indignação e a vergonha pelas várias formas de abusos sofridos, particularmente nas escolas residenciais, como contra-testemunho do Evangelho foram expressados. Na coletiva de imprensa no final da viagem, os representantes dos 3 componentes indígenas da delegação e os bispos que os acompanharam expressaram sua plena satisfação e confiança de que a prometida viagem do Papa trará frutos decisivos para encorajar a caminhada dos povos indígenas na afirmação dos seus direitos e na realização das suas aspirações e que a Igreja Católica os acompanha neste caminho. Ao reconstituir os acontecimentos, encontramos muito sofrimento, especialmente em primeiro lugar os de povos indígenas e muitos alunos de escolas residenciais, vítimas de imensas injustiças e graves abusos, mas também, vale lembrar, que muitas pessoas gastaram suas forças com a intenção sincera de servir ao Evangelho e aos povos indígenas, e agora se sentem frustrados por críticas muito duras, nas quais não faltam generalizações, que também não são corretas. Pensamos que este é um preço penitencial, longe de ser inútil, a ser pago em um caminho de purificação da Igreja. E esperamos que isso dê frutos para um encontro mais profundo, frutífero e renovado, verdadeiramente reconciliado, com os povos indígenas e toda a sociedade canadense.
Um caminho pelo qual muitos na igreja trabalham com generosidade, com entusiasmo, perseverança e dedicação, e no qual o caminho do Papa se propõe como uma etapa preciosa e encorajadora. Terceira e triste notícia. Morto um dos dois sacerdotes sequestrados na semana passada. Um dos dois sacerdotes sequestrados na semana passada é morto. Fontes da Diocese de Kafanchen confirmam ao Vatican News que o padre John Mark Chaitin foi morto pelos sequestradores, enquanto o padre Donatus Cleopas conseguiu fugir. Os dois sacerdotes tinham sido sequestrados em 15 de julho, assim que chegaram à Igreja de Cristo Rei, na área do governo local de Lere, no estado de Kaduna. Foi assassinado o padre John Mark Chaitin, sacerdote sequestrado na última sexta-feira, 15 de julho, no estado de Kaduna, na Nigéria, junto com o padre Donatus Cleopas, que conseguiu escapar dos sequestradores. A notícia foi confirmada ao Vatican News por fontes da Diocese de Kafanchen. O padre Chaitin foi morto no mesmo dia em que foi sequestrado, 15 de julho, mas seu corpo foi encontrado na última terça-feira, a 19 de julho. Os dois sacerdotes católicos foram sequestrados enquanto se encontravam na igreja da paróquia de Cristo Rei, em Yadingaru. A notícia do sequestro foi divulgada por um comunicado da Diocese de Kafanchen que pediu orações para uma libertação rápida e segura dos dois sacerdotes e convidou toda a população a se abster de fazer justiça com as próprias mãos. A dor da Diocese de Kafanchen. Num novo comunicado, o chanceler da Diocese de Kafanchen, Padre Emmanuel Uchechukwu Okolo, anunciou a notícia da morte do padre Chaitin, expressando o profundo pesar de toda a diocese e anunciando que as exéquias serão celebradas na quinta-feira, a 21 de julho, às 10 horas locais, na Catedral de São Pedro, em Kafanchen. O padre Chaitin desempenhou vários cargos, dentre os quais o de presidente da Associação Cristã da Nigéria, ACAN. Foi diretor de comunicações da diocese e pároco da paróquia de São Tiago de Fori. A Diocese de Kafanchen, que proclamou 2 dias de luto, pede aos fiéis orações pelo sacerdote assassinado e seus familiares, para que Deus lhes dê consolo, e exorta, mais uma vez, as pessoas a se absterem de fazer justiça com as próprias mãos. Canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias. Deixe seu like de gostei no vídeo e compartilhe o vídeo.